Na lição 23 e na lição 24, ele já vem ele inicia trazendo uma diferenciação da linguagem escrita com relação à fala, estabelecendo que no texto escrito, o interlocutor ele não pode intervir, ou seja, o leitor não vai ter contato normalmente com quem escreveu aquele texto para tirar eventuais dúvidas que possam surgir a respeito do texto. Por esse motivo, sempre na elaboração de um texto, deve-se prezar muito pela clareza, para que não precise do autor estar presente, para que o leitor consiga entender tudo o que ele quis dizer. Ele elenca ainda, nessas lições, alguns problemas ligados à argumentação. Por exemplo, o uso de noções confusas, sem definir exatamente o que ela quer dizer, e que possam ser usados em posicionamentos contrários ou a favor da argumentação. Um exemplo que ele traz seria a utilização do termo liberdade, que pode ser tanto favorável a determinada situação ou contrário a essa situação. Um exemplo que a gente pode citar, nisso que ele quis dizer, ele não citou esse exemplo no livro, mas vamos supor que seja uma redação ou estivesse sendo utilizado um texto a respeito da violência contra a mulher. Então nós temos uma pessoa, um indivíduo ali, um homem, que está preso, e temos a mulher, que é a vítima. O homem, ele quer argumentar a respeito de sair da cadeia, de sair lá da prisão, de ser solto. A mulher, por sua vez, quer que ele continue preso. E ambos podem se utilizar do mesmo termo, do mesmo conceito de liberdade, entendido de pontos de vista diferentes, para tanto ser a favor quanto para ser contrário à prisão dele. Ele pode argumentar, ele pode usar da liberdade para falar que ele está preso e que ele tem que ser colocado em liberdade. Simples. E ela pode usar o mesmo conceito de liberdade para dizer que se ele não ficar na cadeia, ela não vai ter liberdade. Por exemplo, ela não vai poder sair de casa, porque ela corre o risco de trombar com ele na rua e dele continuar fazendo alguma coisa, ou seja, ela não vai ter liberdade até mesmo dentro de casa, porque ele sabe onde ela mora e pode ir lá. Ou seja, um mesmo conceito pode ser utilizado tanto a favor quanto o contrário. Aí ele diz que é preciso definir essas questões. Por exemplo, se você vai falar sobre liberdade, defina em qual sentido você está usando liberdade, sobre o que você está falando de liberdade, e não simplesmente solte o termo aleatório lá, porque outra pessoa pode usar aquilo dali para refutar a sua argumentação. Ele também elenca lá como um dos problemas de argumentação as noções de totalidade, que são generalizações. Você falar, por exemplo, o exemplo que ele usou, todos os políticos são corruptos. Ele considera isso um efeito porque isso aqui é bem raciocínio lógico, né? O pessoal que estuda aí para concurso também faz raciocínio lógico. A gente estuda muito essa questão assim da negação do todo e por aí vai. Que basta, para você desclassificar isso daqui, para você colocar isso como falso, basta que um político não seja corrupto. E toda essa frase sua aqui se tornou falsa. Ou seja, a sua argumentação caiu por terra, a tese que você estava querendo defender já não existe mais por causa dessas generalizações. Outro problema são o emprego de noções semi-formalizadas, termos genéricos que ficam errados no contexto. Ele cita esse exemplo aqui. Professores e alunos, ele diz que um aluno, porque ele cita algumas redações, que uma outra professora lá tem um livro sobre isso, não me recordo o nome agora,
que aí eles pegaram alguns exemplos de redação. E esse aqui foi usado na redação de um aluno. Professores e alunos pertencem a classes sociais distintas. Os primeiros, ou seja, os professores, à burguesia. Os últimos, ao proletariado. Aí ele indica isso daqui como um erro de argumentação, porque a questão da burguesia ligada ali a quem tem um capital dominante, né, a classe dominante no capitalismo, e o proletariado, a classe trabalhadora. Sendo que você associar professores e alunos a isso não faz muito sentido, porque você pode ter alunos que fazem parte da burguesia e professores que fazem parte do proletariado. Ou seja, você está fazendo uma afirmação usando conceitos que não são cabíveis, que não têm coerência, podem não ter coerência e podem ser refutados. Outra situação é o uso inadequado de exemplos, devido à falta de pertinência com o tema. Isso também é muito comentado pelos professores que trabalham a parte discursiva, a parte de redação, que eles sempre comentam, é importante a gente utilizar dos exemplos, só que você perde ponto, sua redação fica fraca se você simplesmente colocou o exemplo e não usou do exemplo. Então não basta você colocar o exemplo, ele tem que ser pertinente para o que você está falando. Ele tem que servir para basear a sua tese, para confirmar alguma afirmação que você tenha feito. Então ele tem que ser importante, tem que ter esse vínculo aí, ok? Na lição 25, nas lições 25 e 26, ele começa fazendo um alerta sobre a utilização da linguagem adequada para cada tipo de situação e também com cuidado com o uso desnecessário de palavras utilizadas unicamente para enfeitar o texto. Isso é muito comum, é uma coisa que eu faço, acredito que muita gente que faça redação, pelo menos alguma vez, já tenha feito, que é usar palavras que você não usa normalmente no seu dia a dia, numa redação para ficar mais bonito, né? O texto ficar mais... parecer que quem escreveu aquele texto tem um conhecimento maior da língua portuguesa, o que às vezes acontece o contrário também, a gente ficar com medo de utilizar certas palavras na hora da redação, com medo de errar. Mas o que ele pede é para tomar cuidado, porque às vezes essas palavras, por a gente usar pouco, essas palavras acabam a gente colocando elas fora de contexto, ou com alguma grafia errada, ou com algum dos desvios da norma culta, que ele elencou lá no livro 4 desses desvios, os relacionados à ortografia, que é realmente escrever as palavras erradas, né, por falhas de acentuação, de pontuação ou de grafia. Um exemplo que não é o que ele deu no livro, mas é o que, quando a gente lê esses livros antigos, inclusive esse, tá assim, né, o uso da palavra ideias, que não tem mais acento. E em textos antigos a gente vê essa palavra acentuada porque mudou com o acordo ortográfico. Desvios na sintaxe, relativos à concordância ou à regência, o exemplo que ele trouxe, não faltou demissões, quando o correto seria não faltaram demissões. Também no campo aqui da morfologia, da conjugação verbal, da flexão dos substantivos e adjetivos. Por exemplo, o uso aqui de menos, que não existe, né? O correto seria menos condições. Também desvio da norma culta no campo lexo, usar a palavra fora do contexto ou fora do significado da palavra. Um exemplo que ele trouxe foi tirado de uma redação, de um trecho de uma redação que ele usou como exemplo, em que o aluno usou a palavra luxúria no sentido de ligado a bens materiais, como um sinônimo de luxo, sendo que a palavra luxúria ela deveria ter sido usada no sentido de libertinagem ou de sensualidade, e não no sentido de luxo. Mas acontece aquela questão aqui do enfeitar, né? Às vezes ele realmente queria usar luxo, só que ele, não, vou tentar uma palavra maior, uma palavra assim mais bonita, vou luxo, luxúria, mas vou usar luxúria. E acaba cometendo esse tipo de erro, ok? Na lição 27, ele vem trabalhar a questão dos pressupostos e dos subentendidos,
que foi uma lição que eu achei muito importante, porque acaba que nas questões de interpretação de texto, as bancas costumam cobrar muito isso, tanto pressupostos como subentendidos no texto, que é aquelas partezinhas que, igual esse passarinho aqui no meio dessas folhagens aqui, ficam escondidos, no meio dessas pétalas, ficam escondidos, que é o que eles querem saber, né? Tipo, eles não querem saber, às vezes, o que está falando ali concretamente no texto. Eles querem um subentendido, algo que numa leitura mais desatenta você acabe não percebendo. Pressupostos. É algo indiscutível. Não está explícito no texto, mas você pode perceber com marcas que tem no texto, com marcas que ele chamou de marcas do pressuposto, que é o uso de alguns advérbios, como o ainda, que significaria, por exemplo, que algo acontecia e continua acontecendo, que ainda ocorrem. Né? Então, acontecia antes, acontece depois, acontece hoje, ainda ocorre. A utilização de certos verbos, ele citou como exemplo o verbo tornou-se. Algo não era, acabou por tornar-se algo. Né? Houve uma transformação, houve uma mudança. Orações adjetivas, que isso aqui também é uma parte bem gramatical, né? Que fala ali sobre as orações com essa utilização de vírgula, que faz ela ou ser restritiva ou ela ser explicativa, dependendo dessa utilização de vírgulas e que mudam completamente o sentido. Já inúmeras questões de concurso sobre essa questão, né? De se muda o sentido da frase, tirar essas vírgulas aqui. E a gente acaba percebendo que muda. Aqui, por exemplo, você está falando que candidatos, você está colocando quase que uma situação genérica, que só querem defender o povo, ou seja, os candidatos que só querem defender o povo, não pensam no povo. Enquanto que se você tirasse essas vírgulas aqui, você estaria trabalhando um grupo de candidatos, e não candidatos de uma forma genérica. Você estaria trabalhando de uma forma mais restrita. Os candidatos que só querem defender. Essa frase ficou um pouco meio sentido, eu acho que eu devo ter cortado alguma parte dela, mas acho que deu para entender. Essa parte aqui também não é tão o foco, porque isso é uma parte mais gramatical, tá? De oração. Mas é um exemplo que ele usou nessas orações adjetivas, que são pressupostos que você pode entender, tá? E nos adjetivos, também, por exemplo, usar a expressão partidos radicais. Se usou essa expressão é porque no texto que ele está descrevendo ele entende que há a existência de partidos que são radicais, né, que passam ali das fronteiras do que seria considerado aceitável ou normal. Os subentendidos, ele já estabelece ali uma margem de interpretação ao ouvinte. Mas é uma margem que é uma margem, né? Também você não pode entender o que você quiser do texto. Vai ter ali uma margem e dentro dessa margem você vai ter ali umas possibilidades de entender o que foi dito dentro ali do contexto. Ele cita o exemplo de uma pessoa chega para outra com um cigarro na mão e pergunta: "Você tem fogo?" Ele não falou nada sobre acender o cigarro, ele não falou nada que ele queria fumar, mas pelo contexto da situação, tem o subentendido da pessoa entender o quê? Não, ele está com um cigarro na mão, ele meio que te apontou o cigarro. Você tem fogo? Ele não quer saber se algum lugar está pegando fogo, se tem incêndio ou coisas do tipo. Ele quer saber se você consegue acender ele está pedindo para você acender o cigarro para ele. Né? Então esse é o tipo de exemplo de subentendido que ele colocou no livro. Na lição 28, o autor ele vem trazer a questão do viés, que ele define ali como a escolha dos fatos e a ênfase que você quer dar a determinados fatos. Ele explica que, ainda que um texto, principalmente ali os jornalísticos, por exemplo, eles tentem ser imparciais, há uma certa parcialidade em praticamente todo o texto que é criado. Porque a pessoa que fez aquele texto tem alguma intenção de ter feito aquele texto. Um exemplo que eu vou colocar aqui é parecido com o exemplo que o autor deu no texto, mas não é o mesmo exemplo que o autor deu no texto. É você dizer, vamos supor que um determinado prefeito
Ele nomeou lá para a secretaria um secretário. A notícia, ela pode ser dada de duas formas. Vamos analisar essas duas formas aqui. O prefeito da cidade X nomeou o novo secretário. Ponto. Um outro veículo pode ter colocado dessa forma. O prefeito da cidade X nomeou o novo secretário, vírgula, que não tem nenhuma formação na área. Ponto. Aqui faltou as aspas aqui. Com esse trecho aqui, acho que a gente consegue colocar, com esse exemplo, a gente consegue entender bem o que o autor quis dizer nessa questão do viés e da escolha dos fatos e da ênfase. Enquanto aqui, basicamente, a ênfase foi na nomeação do novo secretário, aqui embaixo a gente já percebe que a ênfase foi não só aqui a questão da nomeação, mas foi também o fato do secretário não ter nenhuma formação na área. Analisando esses dois trechos, a gente poderia perceber que quem deu a notícia dessa forma já tem uma tendência de ter discordado da escolha da escolha ali do prefeito. Porque ele mencionou essa informação aqui, ó, essa questão de não ter nenhum conhecimento na área. Então foi ali uma parcialidade do que ele fez. Ah, mas ele buscou informar. Sim, claro, a intenção foi informar. Mas mesmo numa intenção de informar, você pode informar de diversas formas diferentes, dando a ênfase que você quiser dar para cada tipo de situação. O mesmo acrescenta ali na nossa própria produção de texto também, trazendo para o lado do concurso. A gente pode escolher determinados fatos e enfatizar mais esses fatos que a gente está escolhendo, que a gente escolheu trabalhar. E assim também você pode usar para argumentar, né? Para você perceber de que lado da história o autor daquele texto está. Ah, não, esse autor é favorável a tal coisa. Não, esse autor não é favorável a isso. Ah, não, você ter lido esse trecho aqui em um determinado texto, você poderia começar a entender que o autor desse texto não gostou da nomeação por causa desse trecho, por causa dessa ênfase que ele deu nessa informação. Ok? Na lição 29, ele trabalha ali a questão da coerência, também trazida ali, entendida como a unidade do texto. Ele traz alguns exemplos para trabalhar essa questão da coerência, ela trabalhada do ponto de vista narrativo. Ele cita a história de uma, se eu não me engano, foi um dos exemplos de uma redação escrita também que ele deu. Que nessa redação ele contava com um menino que era magrinho, que vivia na rua ali, e em determinado dia ele procedeu a história, e em determinado dia uma outra pessoa lá passou mal, aí esse menino que era citado antes, como ele não conseguia nem se manter em pé sozinho direito, acaba conseguindo carregar essa outra pessoa para um hospital. Então, houve uma quebra de coerência, porque num primeiro momento ele coloca lá em cima a descrição que um menininho era um menino fraco, frágil, que não conseguia praticamente nem sustentar o peso do próprio corpo, e esse mesmo menininho do nada virou ali uma pessoa muito forte, para conseguir carregar uma pessoa de um lugar até outro. Ou seja, houve uma perda de coerência, não houve unidade nesse texto. Também ele pode ser entendido ali no campo da figuração, no campo figurativo, no exemplo que o autor trouxe a respeito de um tema despreocupação. Ele fala, se você quer montar imagens relativas à despreocupação, você vai colocar a pessoa lendo um livro num parque, por exemplo. Você não vai colocar nesse tema de despreocupação uma pessoa acordando 5, 6 horas da manhã, pegando um ônibus cheio, lotado, para chegar no trabalho com um monte de pastas, com trabalho atrasado, porque isso não tem nada a ver com despreocupação. Seria um texto incoerente, seriam figuras incoerentes entre si. E também aqui na parte de argumentação, você colocar ali, no exemplo que ele citou, você argumentar
que o importante da vida, no começo do seu texto, o importante da vida é a gente buscar amor e amizade e continuar discorrendo, aí chega lá no final, você cita alguma coisa. Assim, é importante a gente ser sozinho ou ficar sozinho e tal, e coisa do tipo. Foi o exemplo que ele citou lá, mas para perceber essa necessidade do texto dele ter unidade do início ao fim. Isso é importante nas nossas questões discursivas, na elaboração de texto, para a gente não perder essa unidade, principalmente nos momentos ali que a gente for fazer nossa argumentação. Na lição 30 e 31, ele trabalha a questão da coesão, entendida como uma conexão interna, até coloquei o desenhozinho aqui de várias conexões, né? Uma conexão interna entre os enunciados do texto. E essa coesão, ela é feita através de conectivos ou de elementos de coesão, como, por exemplo, as preposições, as conjunções, os pronomes, os advérbios. Essa questão das conjunções aqui, de modo especial, a gente vê muito na gramática e em várias questões de texto também, né? Por exemplo, porém, a gente tem uma oração aqui, outra oração aqui. O porém, ele vai estabelecer que sentido, que conexão entre essas duas orações. Pode substituir por mas, e por aí vai. São várias questões desse tipo, né? Também a coesão, esses elementos, eles vão estabelecer a relação, igual eu já citei aqui. Vai ser uma relação de quê? De adversidade? Uma coisa é contrária à outra? Também, esses elementos de coesão podem servir para retomar. O uso aqui de isso, você citar algo lá atrás, a casa estava lá, eu era vizinho de fulano de tal, não morava na minha casa. Ela ficou tal coisa. Isso é importante. Você já citou algo lá atrás, aí o seu isso vai retomar algo que está sendo dito. Tudo isso para tentar manter a coesão, uma conexão entre os elementos do texto. Na lição 32, o autor ele volta a trabalhar a questão do texto narrativo, que para a questão de concurso eu pelo menos não fiz nenhuma prova que cobrasse. Na questão de interpretação, sim, mas na questão de dissertação, eu nunca vi uma prova, eu não fiz. Eu vi provas que cobraram, mas não fiz uma prova que cobrasse a narração. Mas ele enfatiza aquela questão que a gente já viu nas primeiras lições lá, né? Que o narrativo ele é caracterizado pelas mudanças progressivas no estado das coisas. Ou seja, isso era de um jeito, depois mudou para outro jeito. É uma sequência de fatos. Ele até é outra característica que ele atribui à narratividade, que é a anterioridade e posterioridade dos fatos. Os fatos não estão sendo simultâneos. Você consegue ver os que aconteceram antes e os que aconteceram depois daquele fato. Você consegue ter essa progressão. Aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. A pessoa entrou em casa, depois se dirigiu até a cozinha, comeu, fez uma refeição, ou seja, há uma linha, há uma progressão, no caso da narração. Na lição 33, ele vem continuar ali, já falou da narratividade, agora ele vem falar da descrição e da dissertação. A descrição, os professores costumam trabalhar muito essa ideia aqui de fotografia, né? De visualizar uma descrição como se fosse uma fotografia. Por quê? Porque as ocorrências são simultâneas, são estáticas. É algo que, assim como uma fotografia, está parado ali no tempo, e por estar parado ali no tempo, tem alguém descrevendo como aquilo está acontecendo naquele tempo, como se fosse uma foto tirada ali naquele momento. Um dos detalhes da descrição é que, ao contrário da narração, ela permite a inversão da sequência sem prejuízo. Ou seja, se você está descrevendo o que existe num quarto, não tem tanta importância você dizer primeiro que a cama está aqui, que aqui tem uma cama,
e que aqui fica a televisão. A ordem que você dizer isso, a princípio, não vai causar uma alteração no texto, como causaria na narração. A descrição é responsável por expor as características de algo que já existe, não vai relatar ali acontecimentos, eventos que aconteceram. Na dissertação, é mais importante ali na questão de produção de texto, responsável por analisar e interpretar dados da realidade, na qual predomina ali já o uso de conceitos abstratos, e não tanto figuras, né, como é o caso aqui da descrição, até mesmo lá da narração. É uma coisa mais abstrata, trabalha normalmente ali com uma ideia de um tema. Tem um tema e se fala sobre ele de forma argumentativa, de forma expositiva. Na lição 34, ele entra aqui na ideia de um dissertativo científico responsável por criar uma ideia de subjetividade, procurando dar um destaque na informação. Esse aqui é como se fosse aqui uma redação nossa, na maioria dos casos, né, que a gente faz essa dissertação científica, uma dissertação argumentativa, para expor determinado tema, se posicionar diante dele. O destaque, no caso desse tipo de dissertação, está na informação que se quer passar. Como acredito que muita gente que já esteja aí no ramo de concurso, de redação, até mesmo para vestibular, para Enem, evita-se o termos ali de utilização na primeira pessoa. Não é apropriado explorar conotação, como a gente viu na lição anterior. É uma coisa, a gente usa mais temas abstratos, não tanto figuras, não tanto conotação, não tanto essa ideia, né, de muitos elementos figurativos. E aqui ele estabeleceu alguns itens que fortalecem a argumentação, ou que podem ser utilizados na argumentação, né? Que são os argumentos de autoridade, que é você fazer uma citação, citar um autor, você disse tal coisa, e você baseia o que você disse no que um especialista na área já falou sobre. Você está falando sobre educação, você abre um parênteses e cita algo que um especialista na área da educação falou, para corroborar ali com o seu argumento. Outra alternativa da argumentação, a consensualidade. Você utilizar o consenso para se basear na sua ideia. Por exemplo, associar o verão ao calor. Um exemplo que veio aqui na cabeça agora, não é lá do livro. É um consenso das pessoas associar o verão ao calor. Ok, você usou isso para fundamentar determinado assunto no seu texto, que no verão faz calor. A questão da experiência ou da observação. Você argumentar aquilo de acordo com alguma experiência que você teve na sua vida ou alguma observação que você fez ou que pode ser observado por outras pessoas também. Se todo mundo observar, se todo mundo ir na avenida tal, naquele horário, e ficar lá observando, ela vai observar que o fluxo de veículos naquele horário é grande. Então eu posso me basear nisso para fazer o meu argumento. E outra situação é uma questão lógica. Você atribuir a coisas óbvias, né, que não podem ser negadas. Se você pegar uma maçã e jogar para o alto, ela vai cair. Isso é uma coisa óbvia de acontecer. Na lição 35, ele vem trabalhar a questão da progressão textual, falando sobre a reiteração de traços semânticos e estabelecer que a unidade não é uma repetição de ideias, que cada segmento do texto deve acrescentar algo novo. Como eu já citei em alguma das lições anteriores, isso aqui é um problema que eu vejo nas minhas redações, que eu costumo, às vezes, ficar muito preso no mesmo tema. Eu costumo não progredir muito, porque às vezes eu fico com medo de abrir muitas coisas no início da redação e não conseguir falar sobre tudo ou não conseguir argumentar sobre tudo. Então eu costumo ficar muito preso numa mesma ideia, ao invés de discorrer várias outras coisas. E ele estabelece assim, para se tomar cuidado com esse tipo de coisa, que no texto sim você tem que reiterar, ou seja, o seu texto tem que ser único,
você tem que falar sobre a mesma coisa, ter uma unidade nas ideias, mas não repetindo as mesmas ideias. Ou seja, se no primeiro parágrafo, se no primeiro parágrafo ali de argumentação você falou algumas coisas, no segundo parágrafo você não vai falar sobre as mesmas coisas, você não vai repetir a mesma ideia, você não vai nem falar das mesmas coisas com outras palavras, que seria a mesma coisa que a repetição. Você vai falar de um novo argumento, uma nova ideia, você vai acrescentar algo novo, algo diferente que vai acrescentar e crescer o seu texto. Isso que ele quis dizer nessa lição, para evitar na produção textual de ficar repetindo as mesmas coisas no texto, tornar um texto muito redundante. Você gastar 30 linhas para... Você gastar 30 linhas, e nessas 30 linhas, na verdade, você podia ter falado isso aqui em 10 linhas, porque nas outras 20 você ficou só repetindo aquilo que você tinha dito. Lição 36. Essa lição, uma coisa que eu acho que para a gente não vi muita praticidade, porque está mais ligada à questão do material sonoro e à significação, mais voltada ali para a elaboração dos textos poéticos, que é aqueles ali que, por exemplo, trabalham com rimas, que aí a sonoridade de quando você vai recitar um poema, a sílaba tônica, toda a parte mais estética. Para concurso eu acho muito improvável de cair para se criar um poema e tomar cuidado com isso aqui e criar ele fazendo rimas, eu acho bem pouco provável. Achei interessante essa questão da aliteração, que eu já tinha ouvido falar, mas eu tinha esquecido, que é a repetição ali das consoantes ou de consoantes similares, como no exemplo que ele deu, rápido, raio, rútilo, retalha. Ali a gente tem essa repetição, que isso aqui é um caso de aliteração. Isso aqui pode cair numa prova, né, de cair alguma coisa, então achei importante. Na lição 37, ele vem trabalhar alguns recursos gramaticais a respeito aqui da disposição das palavras no texto. Ele inicia com a gradação, que é você fazer a utilização de uma enumeração, como está aqui, de modo que você vai de algo, vamos dizer, menor até um sentido maior. Ou seja, ide, correi, voai. A pessoa está indo, começa a correr e depois está correndo tão rápido que começa a voar. Ou seja, há essa gradação, essa ideia de gradação. No caso do paralelismo sintático, nesse caso é mais utilizado em textos literários também, para se manter ali uma mesma estrutura. Então, mexe mais no visual do texto, né? Na parte estética do texto. O exemplo que ele cita, a semente que tu semeias, outro colhe. A riqueza que tu achas, outro guarda. Ou seja, manteve a mesma estrutura, a semente que tu semeias, a riqueza que tu achas, e esse texto ainda era um texto maior, eu tirei só um trecho dele, mas ele mantinha essa mesma estrutura até o final. E também uma enumeração caótica, que assim como no primeiro caso ele faz uso de uma enumeração, só que aqui não há mais uma gradação. Aqui são aleatoriamente, os termos são distribuídos aleatoriamente. Não há essa classificação do menor para o maior. Exemplo, sexo contém tudo, corpos, alma, significações, provas, purezas. Não há gradação, é só uma enumeração caótica ali dos termos. Na lição 38, o autor vem estabelecer uma rápida distinção aqui entre os textos literários e o texto não literário, trabalhando basicamente com a ideia de que o texto literário ele tem uma função mais preocupada com a parte estética, enquanto o texto não literário está mais preocupado com uma questão informativa, de convencer da questão argumentativa, de explicar determinado conceito. Então essa é a principal diferenciação que ele estabelece sobre esses dois tipos de texto. Na lição 39, ele vem falar sobre a originalidade dos textos, que é a elaboração personalizada do escritor e não um clichê, para se tomar cuidado com o uso indiscriminado de estereótipos que desqualificam o texto. Aí ele cita alguns exemplos desses estereótipos. O bem é recompensado e o mal é castigado, criança não tem juízo, adolescente é sempre revoltado. O que ele quis dizer nessa lição?
ele estabelece para você evitar utilizar termos que todo mundo sabe. E que também eu me identifiquei muito com isso nas minhas redações. Porque às vezes eu fico com medo de trazer algo errado e acabo trazendo muitas informações muito óbvias. Muito óbvias. Então acabam não sendo tão originais, ideias tão originais, que acrescente. Então sempre na produção de um texto, tentar produzir algo novo. Tentar sair de ideias que todo mundo já sabe, de que todo mundo fala, e tentar trabalhar essa ideia de originalidade. Do curso de redação que eu paguei, que eu fiz um curso de redação, foram corrigidas 4 redações minhas. O principal problema apontado foi isso aqui, foi essa questão de originalidade. Os meus textos às vezes ficam muito ali dentro do óbvio, do esperado. Mas justamente por isso eu fico com medo de me expor demais, né? E acaba faltando um pouco de originalidade. A lição 40. Ele vem citar ali, trabalhar essa linguagem não verbal, que também é muito comum nos concursos. Eu já fiz várias provas ali que trabalham principalmente com essa ideia aqui das charges, né? Nesse caso aqui, é uma charge mista, na verdade. Esse exemplo aqui não é dele, é que eu peguei na internet. Seria uma charge, obviamente, não verbal se não tivesse nada aqui. Mas a gente pode supor, por exemplo, que não tivesse nada aqui, que ainda assim você verificaria o sentido da frase. Então, faz parte da linguagem não verbal as charges e quadrinhos com apenas desenhos, sempre voltados ali para uma imagem mais conotação. Aqui está um exemplo de algo que é 100% não verbal, uma indicação que todo mundo lê, você consegue entender o que está querendo dizer, que naquele local, naquela situação, não é permitido nadar, não é permitido entrar na água, né? E aqui nessa charge aqui, com o texto isso fica mais óbvio, mas sem o texto também já dá para perceber que está usando o leão aqui como a questão da receita, né? A gente consegue perceber que o tema aqui é a declaração de imposto de renda, uma pessoazinha lá no computador, digitando, aí o leão aqui querendo chegar ali na pessoa. Tudo isso aqui, através da conotação, a gente consegue chegar nesse resultado através ali da conotação, da interpretação dessa linguagem não verbal que foi utilizada. E já aqui na parte final do texto, já não é mais um conteúdo teórico que ele traz, na verdade, a análise de 4 textos, a análise de um poema, enfatizando que os poemas ali são textos únicos, né? Porque trabalha-se muito a estética, o jeito que ele é escrito. Ele traz a análise de uma narração, no caso de uma fábula, que sempre vão ser ali histórias compostas por uma narração, que no final vai ter uma moral. Traz a análise de um texto didático, que são textos que têm a finalidade pedagógica, nos quais é muito comum encontrar jargões próprios da disciplina para a qual você está estudando, tanto que você pegar um texto didático de uma matéria que você não domina, de uma matéria que você não entende muito, provavelmente você vai ter muita dificuldade em entender esse texto. E também ele traz ali a análise de um texto de jornal, só comenta sobre ela. Para finalizar, ele traz 2 questões, uma voltada para o resumo e a outra para a resenha. Acho importante para a questão do concurso da Assembleia Legislativa aqui de Minas, porque essas partes de resumo, de síntese, está previsto ali no edital como algo a ser cobrado nessa parte discursiva, né? Eles podem pedir, por exemplo, um resumo, uma síntese, dar um texto e pedir para você selecionar as melhores ideias, e por aí vai. Então, ele traz que o resumo ele é uma condensação fiel das ideias ou fatos contidos no texto, visando não perder as partes essenciais, a progressão entre essas partes e a correlação entre essas partes. A gente já viu ali que tem vários elementos que fazem essa conexão, essa relação entre uma parte e outra, sempre manter a fidelidade nisso, no que ele está concordando, no que ele está discordando. Isso é importante que conste no resumo. E ele lembra também
que às vezes a gente pega várias frases do texto ali e fala que isso é um resumo. É muito comum no dia a dia a gente usar o resumo como um sinônimo de um esquema, da gente pegar umas frases, colocar e falar que aquilo é um resumo. Ele lembra que não é, que uma colagem de fragmentos isoladas não é um resumo, que o resumo ele é feito com as próprias palavras do autor do resumo. Ou seja, você não vai simplesmente pegar frases do texto, as principais frases do texto, escrever elas separadas, estabelecer uma relação entre elas e falar que aquilo ali é um resumo. Você vai utilizar suas próprias palavras. E ele estabelece um roteiro para como se fazer esses resumos. Eu acredito que para um concurso, para uma prova que tem um tempo apertado, seja difícil seguir isso daqui, mas eles diz para ler o texto uma vez, só para se saber do que ele trata. Então passa ali todo o texto, toda a obra que está sendo resumida, para ver do que ela se trata e você ter uma ideia geral sobre ela. Depois, faz uma leitura uma segunda vez, já de uma forma bem mais analítica, fazendo ali riscos, né, destaques, anotações. Num terceiro momento, você divide o texto em partes, você fragmenta ele ali. E num quarto momento, você pega esse texto e aí sim você vai escrever ele com suas próprias palavras, de acordo com o que você entendeu. E no último momento do texto, ele vem trazer uma resenha. Sobre o que é uma resenha? Que é uma relação das propriedades de um objeto. Ela pode ser descritiva ou crítica. Basicamente, esse vídeo, por exemplo, seria um exemplo de resenha. Já que eu peguei uma obra ali, falei para vocês lá no início a obra que nós estamos trabalhando, eu praticamente não acrescentei ideias novas, quase que 100% das ideias, dos exemplos que o autor deu lá na própria obra. No meu caso, não é crítica, porque quem sou eu, até mesmo para fazer alguma crítica em cima do ou positiva ou negativa a respeito da obra. A crítica também, a resenha, ela pode mudar conforme o enfoque que está sendo dado. Ele dá um exemplo, que agora eu não me recordo bem, mas acho que tinha a ver com futebol. Por exemplo, se você tem um time de futebol, você vai fazer uma resenha de um jogo de futebol, falar sobre as principais coisas que aconteceram ali naquela partida de futebol. Você pode fazer isso voltado para a parte médica, para ver sobre o preparo físico do jogador. Ou você pode fazer uma outra resenha sobre as táticas utilizadas pelos treinadores. Então vai ser um outro enfoque. Ou seja, uma mesma resenha de uma mesma obra pode ser feita com enfoques completamente diferentes, a depender ali do enfoque do objetivo da obra que você está resenhando. E dentro da resenha também deve conter informações sobre a obra, que é aquela primeira parte, normalmente, quando a gente aprende a fazer resenha lá na escola, aquela primeira partezinha ali que você coloca a obra, o nome do autor, o que você está resenhando, e também e depois, né, da resenha vem ali um resumo sobre a obra. Lembrando que ela pode ser só descritiva ou ao final também você pode fazer uma crítica ali a respeito da obra que você resenhou. Gente, então é isso. Se você chegou aqui até o final, muito obrigado. Fico muito feliz aí pela consideração com o vídeo. É o meu primeiro vídeo, como eu já comentei lá no início, então algumas coisas aqui eu já vi que tem muita coisa para ser melhorada, que eu pretendo melhorar, até mesmo onde eu vou fazer esses vídeos para deixar eles um pouco melhor e mais dinâmico. Percebi também vários vícios aqui na minha linguagem, coisas que eu estou falando muito isso, muito nessa, isso, aquilo, fazendo algumas remissões que às vezes não ficam muito claros, mas isso aí acho que eu vou melhorando com a prática. E fazendo a gente vai melhorando um pouquinho. Eu espero ter contribuído com vocês, com os estudos de vocês. Com o meu, acredito que com certeza eu tenha me contribuído, porque acho que é muito bom uma forma de você aprender também é você tentar explicar e ensinar as coisas que você aprende, né? Questão de memorização, questão de você entender o que você está falando. Não sou nenhum professor, não sou nenhum especialista na área de interpretação de texto, como eu comentei, até uma das minhas maiores dificuldades nas provas ultimamente tem sido essa questão de interpretação de texto. Foi um dos motivos nos quais
eu levei a ler esse livro, a ler esse texto. Então é isso. Boa sorte aí para quem vai fazer a prova, quem vai fazer as provas aí discursivas, principalmente nessa parte aqui da Assembleia Legislativa, que vai dar tudo certo. A gente vai ter aí outras provas. E é isso, tem aqui meu Instagram, podem seguir lá. É um Instagram único que eu uso para 1 milhão de coisas, para fotografia, para falar de concurso, para falar de jogo, para falar de estudo, de esporte, de tudo que eu gosto, tem lá, tá? Então é 1 milhão de coisas também, igual vai ser o canal aqui. Então, por mais que eu não peça aí para se inscrever, justamente por causa dessa variedade de coisas, se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, peço para que dê a curtida aí, para valorizar o nosso trabalho. Não foi minha intenção dar uma aula aqui sobre o assunto, foi justamente só expor os principais pontos que eu vi ali no livro, para você que não tem um tempo ali de pegar esse livro, pelo menos ter lido ali alguma coisa da bibliografia que a banca colocou e coloca em vários concursos que tem aí essa parte de interpretação de texto. Beleza? Então até mais, gente. Um abraço. Tchauzinho.